Bom dia, eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu estou aqui para ensinar vocês a pintarem peças de gesso e MDF que vendem todos os dias. Deixa eu arrumar aqui. Isso mesmo, a gente está aqui para isso, para melhorar a sua pintura, para que você possa realizar as vendas. Isso acontece aos poucos, a gente tem que trabalhar muito para chegar no ponto de começar a vender. Hoje eu vim aqui especialmente para falar sobre um assunto. Bom dia! Hoje eu vim falar sobre um assunto que incomoda muito as alunas, tanto as que são minhas alunas presenciais, como as alunas que conversam comigo pelas redes sociais, que são os olhos. Os olhos é uma parte sensível da pintura e a gente tem duas opções. Ou a gente não pinta peças que tenham olhos e deixa pra lá, só faz casinhas e outras peças que não precise fazer os olhos, ou nós fazemos de conta que não precisa fazer. Isso acontece muito nas peças de gesso. A gente faz budinhas, faz pecinhas, cachorrinhos e deixa sem os olhos. Eu acho que fica muito feio, são peças que precisam ter os olhos, e no MDF então fica mais restrito ainda, porque se for uma bonequinha, uma menininha, um bichinho, precisa fazer os olhos. Como que você vai pintar peças de gesso e de MDF e vai dizer, eu não vou pegar essa encomenda porque eu não faço os olhos? Então, nós temos que superar esse obstáculo. É um dos grandes obstáculos, é fazer os olhos, que as pessoas têm medo. Ninguém nasce sabendo, eu também não sabia fazer os olhos, e quando eu comecei lá atrás, que tinha uma professora que dava aula no meu ateliê, eu ficava olhando ela fazer os olhos e eu pensava, nunca vou fazer os olhos. Nunca vai ser possível que eu consiga fazer isso. Só que depois a prof foi embora e eu comecei a dar aulas e aí eu tive que fazer os olhos, porque as minhas alunas queriam pintar as peças que tinham olhos. Então eu comecei a treinar, observar para poder fazer os olhos. E não é que saiu, e não é que sai se você tentar também, só que a gente não pode ter medo e a gente tem que tentar. Todo mundo que me diz eu não sei fazer olhos, às vezes não teve a coragem ainda de pegar e tentar de verdade. Sentar, pegar uma plaquinha e fazer os testes. Então, isso é uma parte importante da nossa pintura. As pessoas adoram peças com olhos bonitos, chama muito atenção. Então, é uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer, tá bom? A Valéria tá aí, ela sabe, ela faz olhos. E a gente só não pode ter o medo de começar, né, Valéria? O que causa eu não fazer os olhos? Nos priva de pintar muitas peças. A gente vai ter vontade de fazer peças que a gente não vai poder pegar, não vai poder comprar para fazer, porque não vai dar para fazer sem os olhos. Ursinhos, coisas de bebê que tem bonequinhos, tudo isso a gente fica impedido de fazer. E então nós temos que ter essa consciência que os olhos são parte importante das peças, tanto no gesso como no MDF. No gesso até é mais fácil, porque ele já vem com a marquinha, então é só a gente seguir aquele fluxo onde já está marcado os olhos. Ontem eu fiz esse budinha, então ele já tem a marquinha de onde é os olhos. Então é só você seguir ali, eu mostrei um pouquinho ontem. Então, outra coisa que hoje eu quero mostrar, eu tenho aqui uma plaquinha. Deixa eu só arrumar aqui que eu vou baixar para vocês olharem.
Hoje eu vou ensinar dois modelinhos básicos, assim. Até vou pegar um papel aqui. Existe um olhinho que é bem simples, é mais pro MDF ou para peças de gesso que não tenham aquela marquinha dos olhos, que seja redondinha, lisa. Tem algumas de gesso que são assim. A gente pode usar a bundinha do pincel. Aí você escolhe do tamanho que você achar necessário, dependendo da peça. Então, encosta e puxa. Encosta e puxa. Esse é o olhinho mais simples. A gente faz com o cabinho do pincel. Se você quiser maior, é só pegar um mais grossinho. E aí, a gente faz os cílios. Deixa eu só achar meu pincel. Outra coisa importante para fazer essa parte dos olhos é o pincel, que tem que estar com as pontinhas bem unidas, não pode estar um pincel torto e com problema, escabelado. Os meus não estão muito bons, porque a Leti nós encomendamos e não veio. E a Leti foi procurar e também não achou, acho que tá um pouco em falta. Então, ó, encosta. E vai fazendo os cílios. Eu sempre começo aqui pelos maiores. Os cílios não é uma coisa reta, que vai ter aqui, por exemplo, vai ter aqui o olho e você vai fazer espetinhos duros, ó. Ele tem que ter um movimento curvadinho, tá? Ó, a diferença. Então, e depois a sobrancelha pode ser assim, de brabinho. Depois você vai fazendo a sobrancelha conforme for a peça, tá? Mas geralmente a gente faz essa redondinha, simples, encosta e dá uma puxadinha. Tá? Então, esse aqui é um bem simplesinho. A gente usa em peças, peças que não tenham, que não sejam muito grandes e que tenha só um espacinho pra gente fazer os olhos. Então, hoje eu vou mostrar aqui dois olhos. O primeiro, que é um simples também, é o olho, o redondo, que são duas bolas ovais. Risca com o lápis. Eu só peguei a nossa placa teste aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou pintar o fundo de palha. Se você quiser usar branco, pode. Eu, como não gosto muito de branco, eu uso sempre o palha. E assim, ó, você desenha o olho ali, e caso não fique exatamente do mesmo tamanho, quando você desenha com lápis, você pode ir arrumando com o pincel. Eu vou passar duas mãos da cor clara. Às vezes, esse detalhe é que tá faltando pra você deslanchar com as pinturas.
porque eu sei que a gente fica insegura, porque vai que alguém encomenda, e aí? Eu socorro as minhas alunas aqui, quando elas têm que entregar um trabalho e elas têm medo, elas trazem aqui pra mim fazer. Eu faço, mas eu cobro que a pessoa tente aprender. Como eu vou cobrir ele com a cor, só vai ficar um pedacinho da cor clara aparecendo. Então, eu vou só dar mais uma passadinha aqui na parte de baixo, que é onde vai ficar aparecendo. É só pra dar um fundinho, tá? Eu vou fazer esses olhos azuis. Então, eu vou usar o azul claro. Eu tô sem o meu azul, então eu vou usar esse aqui da Acrylex, que às vezes eu uso pra fazer os olhos. Ó. A primeira cor, eu vou fazer a cor dos olhos. Esse eu vou fazer azul, pode ser verde, pode ser castanho, pode ser mel, todas as cores dos olhos que são realmente cor de olhos. Ó, eu deixo essa partezinha branca aqui de baixo aparecendo. Pode ser esse olho bem simples, mas se você trabalhar um pouquinho nele, ele já vai ficar bonito. Então, eu vou fechar o azul aqui. E agora, uma coisa que eu faço sempre nos meus olhos, eu faço sempre uma sombra na cor. Então, eu vou usar um azul mais escuro. Vou virar aqui a peça. Quando é um espacinho pequeno assim, eu uso mesmo o pincel chanfrado número 14 ou 16, esse é o 14. Não precisa ser um pincel pequeno, eu uso sempre o mesmo tamanho de pincel. Então, agora eu vou fazer a sombra aqui, que é onde vai aparecer. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer são alguns risquinhos, agora com azul bem aguadinho, só para dar um movimento nos olhos, não ficar aquela coisa chapada. Pode ser assim os risquinhos, bem aguadinhos, bem transparente, que quase não apareça. Até umas bolinhas assim, só encostando o pincel. Porque o nosso olho não é uma cor uniforme, lisa, chapado, tá? Então, ali a gente já fez um trabalhinho. E agora, nós vamos fazer a bola preta do olho, que é a pupila. Às vezes, eu vejo na pintura das pessoas assim. A pessoa faz o olho assim, e daí faz uma bolinha pequenininha perdida ali no meio. Fica esquisito. Então, eu vou fazer aqui.
uma bolinha que vai até em cima, tá? E outra coisa que a gente tem que observar é procurar fazer o mais parecido possível os dois olhos. De tamanho, de direção, para não ficar caolho, ou com o olho maior ou menor. Isso a gente vai arrumando conforme a gente vai fazendo. Tá? Aqui é só uma demonstração, eu tô até de cabeça pra baixo aqui. Mas quando você tá fazendo, você pega a peça assim, ó, de frente pra você, que daí você consegue ver bem direitinho se tá retinho, se precisa arredondar alguma coisa. Vai ajustando com o pincel. Essa parte de baixo aqui tem que ficar bem redondinha, acompanhando mesmo o movimento do redondinho de baixo, tá? Outra coisa que eu faço é a sombra por fora dos olhos, para dar uma profundidade. Então, essa cor é areia, então eu vou usar o Spice. Se fosse o Spice, eu usaria o chocolate, tá? Quer ver como já vai mudando? Bem suave. Com o mesmo pincel, vai girando. Ó, já vai ficando diferente. Eu não consigo ler, mas pode ir escrevendo aí que depois eu leio tudo. Vou lavar o pincel, recarregar novamente. Pontinha, espalha, espalha, encosta. Não vai ser em uma aula que eu vou conseguir mostrar tudo, mas hoje eu vou mostrar o princípio. Então, se você tem essa dificuldade, pega uma plaquinha, desenha vários e vai fazendo, até ficar bom. Tá, agora eu volto pro filete. Tinta molhadinha, não pode ser muito grossa. E agora eu vou primeiro, antes de fazer os cílios, eu vou fazer o contorno. Pra não ficar grosso, você não pode apertar o pincel. Faz o contorno dos dois. E agora nós vamos para os cílios. Então, posiciona a mão de uma forma que fique confortável. Pode ser menor, eu aqui tô meio desajeitada para fazer, se quiser. Mas o importante é o movimento, tá? Puxar e soltar. E agora aqui, as sobrancelhas. Agora eu vou dar uma secadinha. E vou fazer a luz. Eu vou fazer uma luz
com o pincel chanfrado, que aí carrega a mesma coisa que como se fosse fazer uma sombra. Vamos fazer as duas pro mesmo lado. Ó, tô usando um pincel seco, só pra dar umas batidinhas, pra não ficar muito forte. E agora, a luz, tá? Que é branquinha, da mesma forma, palha, as duas pro mesmo lado sempre, pra não ficar com o aspecto do verde. Tá? Então, agora eu só vou mostrar aqui o desenho para vocês treinarem em casa. Então, se quiser, pode fazer aqui ainda um tracinho embaixo. Pode ainda fazer uns pelinhos. Saindo ali. Tá? Mas a sombra é uma das coisas que deixa mais bonitinho. Então, esse é o olho redondo. Agora, aqui, tem o olho gota. Ó, como eu disse, a gente faz e depois vai ajustando na hora de pintar para maior ou para menor, para eles ficarem iguais. O gotinha, tem esse outro que eu faço, que é a parte interna uma gota, e daí aqui eu dá uma caidinha e volta aqui, tá? Pode fazer primeiro aqui, ó, daí faz a gota pra dentro, aqui dá uma caidinha e fecha aqui. Dá pra ver? Eu vou passar um contorno preto aqui só pra vocês verem. Então, eu quero que vocês peguem uma plaquinha e treinem esses modelinhos. O redondo, a gota. E esse aqui, que primeiro você faz essa parte do meio. Ó, aqui dá uma caidinha e aqui arredonda. Dá uma caidinha e arredonda. Esse aqui, ó, a parte interna é a mesma coisa. Depois aqui é só fazer os cílios. Esse aqui você pode vir daqui, ó. Aqui sempre pode fazer uns cíliozinhos a mais. Pode fazer castanho, verde, ó. Essa é uma outra opção que fica bonito também. E a parte interna são todos a mesma coisa. Primeiro você faz a cor, depois você faz o preto, faz a sombra ali na cor, faz o preto, depois faz a luz e faz a luz com o pincel chanfrado e depois faz a luzinha com só um pinguinho de palha. Aqui a mesma coisa, ó. Parte daqui. Se quiser fazer o olho castanho, pode usar um terracota, que é um tom mel, assim, com a sombra chocolate, também fica bonita, tá? E os olhinhos que eu mostrei primeiro, que a gente pode usar nas peças de gesso, que é só o pinguinho. Pode fazer aquela sobrancelha assim também. Então, eu quero que vocês façam de tema de casa, pegar uma plaquinha, fazer vários
de cada formato. E de várias cores para você ir treinando. Sombra por fora, sombra por dentro. Oi, voltei. Gostaram? Não é difícil, meninas, escutem o que eu tô falando, é verdade, eu não fazia coisa nenhuma, olho nenhum, era muito difícil para mim. Então, o pincel realmente é importante. Esse meu não está maravilhoso, ele tá meio. Esse é um pincel da Keramic, 2 zeros. Tem o pincel que eu gosto bastante também, que é o da Condor, só que eu só tô com o mais longo aqui, o 2 zeros, que é um pouquinho mais longo e eu não gosto. Eu prefiro o 3 zeros, porque eu consigo pegar melhor o pincel. Esse aqui, o da Condor, é 422, daí é 000, o que eu mais amo, que é o mais fácil para fazer os olhos. Porque assim, ó, esse aqui dá pra fazer também o 2 zeros, só que ele é mais longo. Então, tem que ficar com a mão um pouquinho mais distante. E com o outro você consegue apoiar a mão na peça pra fazer. Certo? Então, essa foi a aulinha de hoje. Eu vou ver quantas estão aqui, 19. E eu quero que vocês me mandem o treino de vocês pra mim ver. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos chamar, que eu e a Leti estaremos aqui para ajudar vocês, certo? Nós não podemos deixar isso passar. Essa parte dos olhos é muito importante. Eu estou aqui ensinando vocês, porque quando vocês forem minhas alunas online, né, Eveni, eu vou arrancar o couro de vocês. Então, eu quero que vocês já cheguem com uma base. Então, aqui eu tô ensinando o possível para vocês já chegarem aqui, quando vocês vierem ser arteiras, vocês já chegarem com uma bagagem e com alguma ideia do que será. Então, meninas, muito obrigada. Compartilhem, pratiquem e eu espero vocês amanhã à noite, certo? Muito obrigada pela presença de todas e não vamos deixar passar essa oportunidade. É só uma questão de treino e de boa vontade, certo? Muito obrigada, beijos, até amanhã.